Bom dia, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui e vamos dar continuidade à nossa aula. A nossa aula que nós temos aí o propósito de falar sobre como podemos vencer a oposição à obra de Deus. Vencer a oposição à obra de Deus, no tópico 2, ele vem falando com o título da seguinte forma: o inimigo procura atingir a nossa fé. O inimigo sempre tentará atingir a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível lutar contra os príncipes das áreas celestiais e as potestades do mal. Sem fé é impossível alcançar a Deus, sem fé é impossível conseguir que as barreiras espirituais sejam lançadas ao chão. Mas nós podemos vencer essas dificuldades, nós podemos não deixar que o inimigo nos atinja com as mentiras colocadas sobre nossa vida da seguinte forma: o inimigo ele tenta nos atingir com desprezo, mas se nós ficarmos firmes, nós venceremos isso. Se nós não importarmos com os ataques do inimigo e continuarmos fazendo a obra do Senhor, não deixando a obra de lado, isso não importará sobre nossas vidas. No livro de Neemias 4:2, nos fala assim: diziam que fazem esses fracos judeus. Neemias estava construindo o templo. Então vêm os samaritanos, os árabes e alguns outros povos que estavam ali em Samaria e tentam fazer com que não só Neemias, mas o povo que estava construindo o muro de Jerusalém desanimasse da obra e começa a lançar o desprezo sobre eles para enfraquecer o seu coração. O que é que fazem os fracos judeus? Essa é uma das armas que o inimigo tem lançado em nossas vidas, fazendo com que nós desanimemos da obra. Quando nós estamos realizando a obra do Senhor e vem uma palavra lançada não pela pessoa, mas pelo inimigo, falando que o trabalho que você está fazendo não é excelente, falando que você não sabe fazer aquele tipo de trabalho, falando que você não é merecedor daquela atividade, e aí você vence essa batalha, esse desprezo, falando que eu verdadeiramente não sou capacitado para isso, mas Deus me capacita. Eu não sou forte para poder realizar essas atividades, mas quando eu estou fraco é que eu sou forte, porque eu confio plenamente em Deus e Deus me ajudará a vencer todas as dificuldades. E quando eu estou fazendo a vontade do Senhor, quando eu estou fazendo a obra do Senhor, não importa se eu sou capacitado ou não, Deus me capacitará, Deus me dará força para que essa obra seja iniciada, ela seja mantida e seja terminada, porque eu confio em Deus e é nele que estou firmado. Eu estou fazendo a vontade do Senhor e não a minha vontade. Quando isso acontece sobre minha vida e sobre a vida de todo aquele que está fazendo a obra do Senhor, essa obra prevalecerá sobre todo e qualquer ataque de desprezo. Neemias venceu o desprezo dos samaritanos, não largando mão da obra. E é assim que nós também venceremos o desprezo. O inimigo, ele tenta nos desanimar com outras formas de ataque. Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. Foi essa tentação que derrubou Israel, quando os 10 espias disseram que não poderiam invadir a cidade de Canaã. Vamos lá, no livro de Números 13, Moisés ele fala com Josué e com mais 11 espias de Israel, chefes de Israel, para poder peregrinar, para poder espiar a terra de Canaã e assim ver qual é o fruto da terra, ver se a cidade era fortificada, se as pessoas moravam em cidades ou se em cabanas, se haviam muros, se haviam fortalezas. E quando esses espias voltam, só Josué e Caleb falam que
mostram os frutos da terra, uvas carregadas em varas e figos, e fala que aquela terra é boa e que verdadeiramente que eles poderiam entrar naquela terra e tomar aquela terra, porque Deus os faria prevalecer. Mas os outros espias falaram que eles não tinham força, que eles eram como gafanhotos em vista dos moradores da terra, que a terra era má, que ela engolia os moradores da terra, e que eles eram filhos dos anaquins gigantes. Então eles olharam as dificuldades humanas e não prestaram atenção em todas as obras que Deus havia feito na vida deles. Deus já havia aberto o Mar Jordão, antes Deus já havia aberto o Mar Vermelho, Deus havia colocado as 10 pragas no Egito, Deus já havia os resgatado e os livrado na mão de Faraó, e mesmo assim eles estavam temendo apenas homens, apenas situações humanas. Eles não pararam para poder ver o espiritual que estava acontecendo no meio deles. Deus estava os guiando com a coluna de fogo à noite para que eles não sofressem o frio de graus negativos no deserto durante o dia, e Deus colocava uma coluna de nuvem durante o dia para que o sol escaldante do deserto não os queimasse. Deus estava provendo todas as coisas com o maná que caía do céu, com as cordonizes para que eles pudessem comer carne, e a água de Mara que Deus havia tornado de amarga para doce. Eles não estavam prestando atenção em todas essas coisas, eles estavam olhando simplesmente para coisas humanas, carnais. Deus é espiritual, a batalha é espiritual, a batalha não é física. E quando nós confiamos no Senhor, não há montanha, não há inimigo, não há dificuldade, não há doença, não há nada que impedirá o agir do Senhor, se assim for a sua vontade. Agora, a outra forma, no tópico 2, fala o seguinte: o inimigo ataca com armas de escárnio. O inimigo, verdadeiramente, ele tenta proferir coisas que não são agradáveis aos nossos ouvidos. No livro de Neemias 4:3, ele fala assim: trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos, quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados. Todavia, devemos lembrar que tudo isso é o que os fiéis sempre têm que suportar. A palavra de escárnio, ou a palavra de zombaria, nós iremos sofrer sim, verdadeiramente, porque Jesus Cristo, ele fala que se eles fizeram isso com o dono da casa, se eles fizeram isso com o mestre, eles zombaram de Jesus Cristo, eles bateram no rosto de Jesus Cristo, eles maltrataram, não esquartejaram, mas eles açoitaram Jesus Cristo, até que o seu corpo estivesse em carne viva. Eles falaram que Jesus Cristo, ele tinha o espírito de demônio, de Beelzebub, quanto mais a nós, que somos seus filhos, que somos aprendizes desta caminhada tão sublime que é. Será que nós não seremos atingidos com palavra de escárnio, assim como Neemias sofreu, assim como Jesus Cristo sofreu? Neemias, ele foi acusado de querer tomar o lugar do rei, mas Neemias estava tranquilo, porque ele sabia do seu propósito, ele sabia que ele estava ali por uma obra específica e por um tempo determinado, e que quando essa obra terminasse, ele voltaria novamente para a Babilônia servir ao rei Artaxerxes. E assim aconteceu. No tópico 3 vem falando que o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Significa que quando Neemias estava ali construindo aquele muro, reconstruindo o muro, o inimigo falava que quem são esses judeus que irão reconstruir esse templo? E mesmo que eles construam esse muro, ele não resistirá, ele será jogado ao pó com um simples sopro. O inimigo tenta nos desanimar, quando ele nos mostra que a nossa caminhada é longa, que a nossa caminhada é difícil,
que nós sofremos muito por amor à palavra do Senhor, pois assim Jesus Cristo diz. Então, nós precisamos ficar atentos a essas coisas, ficar atentos que a dificuldade, que a grande obra que tem para ser feita não é empecilho, não deve servir de desânimo para que nós, não deve servir de instrumento do inimigo para que nós desanimemos da obra. Quanto maior a obra, maior será o nosso galardão. Quanto maior o trabalho, quanto maior o empenho, quanto maior a dedicação às coisas espirituais, mais Deus irá agir sobre nossas vidas. Essa referência para isso fala assim, que Moisés olhava para a dimensão da tarefa a qual Deus o chamou e recusou-se ir. Quando no livro de Êxodo 12, Moisés ele foi chamado por Deus para poder tirar o povo de Israel do Egito, ele teve medo. Ele recusou a Deus, falou assim, Deus, manda quem quer que for necessário para realizar essa obra. E Deus ficou irado com Moisés, porque Moisés recusava aquele trabalho, ele estava com medo. Mas Deus, ele sabia do coração de Moisés, ele sabia que Moisés era capaz de realizar aquela tarefa, então ele chama Arão, irmão de Moisés, para poder trabalhar com ele nessa caminhada. Então Deus sempre mandará alguém para te ajudar, se porventura ele entender que você sozinho não conseguirá fazer a obra de Deus. Mas é fato que nós nunca conseguimos realizar a obra de Deus sozinhos. Nós sempre precisamos de pessoas ao nosso lado para que nós possamos realizar todos os trabalhos. Nada é feito de forma isolada. A obra de Deus ela sempre será executada por você, por outro ou por quem quer que seja que Deus tenha chamado para realizar esse trabalho. Nesse momento, Moisés olhava as dificuldades de retirar o povo do Egito, pois ele veio do Egito, fugiu para Midian. Depois de 40 anos, já com 80 anos de idade, Moisés é chamado de volta para resgatar o seu povo. E assim Deus realizou uma grande obra na vida de Moisés, libertando o povo do Egito. Se nós não olharmos para as dificuldades, Deus nos fará vencer todos os intentos, todas as barreiras que possam tentar existir neste mundo. Deus nos fará prevalecer sobre isso, sobre essa atividade. No tópico 6 fala que o inimigo usa com armas de ameaça. Nós ficaremos nesse tópico com o livro de 2 Reis 19:35. O rei Ezequias ele foi ameaçado pelo rei da Síria, por Senaqueribe, falando que ele já havia destruído todos os reinos em sua volta, e quem era o Deus dele, se o Deus dele iria livrar Ezequias da mão de Senaqueribe, do rei da Síria. Mas Senaqueribe ele faz todas essas acusações, ele tenta desanimar o rei para que ele não resistisse à batalha, mas Ezequias permanece firme, ele ora ao Senhor, ele vai atrás do profeta Isaías e pede a libertação do povo, pede para Deus, para que a sua cidade, para que o seu povo não sofresse aquele dano. E assim Deus pega esse rei, pega todo esse exército de 180 mil soldados e faz com que eles lutem entre si e sejam dispersados e voltem, e o rei volte para o seu país, que era a Babilônia. Neste momento, através da oração, através da luta espiritual, através da batalha espiritual de Ezequias, Deus livrou toda aquela cidade, todo aquele povo das mãos do exército inimigo, que vinha derrotando todos os países por onde ele passava. Esse é o final do tópico 2.